Seja muito bem-vindo à aula de véspera para você que vai prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Limeira, cargos de professor. A banca é o Instituto Mais. Nós vamos resolver questões recentes dessa banca envolvendo raciocínio lógico matemático. Show de bola? Antes de mais nada, inscreva-se no canal do Professor Júnior Vieira, canal que eu estou começando agora, dá uma força aí. Vamos lá! Instituto Mais 2021. O número natural ímpar de dois algarismos é tal que a soma destes dois algarismos é igual a 14. A diferença entre o maior algarismo e o menor é igual a 4. Além disso, o número em questão é 10 unidades maior do que um quadrado perfeito. Então, chamando de A o algarismo das dezenas deste número e de B o algarismo das unidades, o valor de A ao quadrado mais 2B é. Muito bem, nós temos um número natural ímpar de dois algarismos. Então, vamos representar aqui o nosso número de dois algarismos. Ele disse que a soma destes dois algarismos é 14 e a diferença entre o maior e o menor é igual a 4. Inicialmente, eu vou dizer que o maior algarismo é x e o menor eu vou chamar de y. Então, fazendo a soma destes dois algarismos, nós temos x mais y igual a 14. E a diferença entre o maior que é x, e o menor, a diferença é menos, nós temos 4. Então, dá para a gente fazer um sistema de equações resolvendo facilmente pelo método da adição. A gente já elimina ali o y, né? X com x, 2x, y menos y cancela. 14 com 4 temos 18, então x é 18 dividido por 2, que é igual a 9. Sabendo que a soma é 14, então x mais y é 14. Se eu sei que o x é 9, o y só pode ser 5, né? 9 com 5 fecha 14. Então, o y é igual a 5. Então, já descobrimos aqui o maior e o menor. Pode ser, então, 95 o número em questão, ou pode ser também, eu posso inverter ali, posso permutar os dois números, e eu posso ter 59. Depois nós temos, além disso, o número em questão é 10 unidades maior do que um quadrado perfeito. Se eu pegar 95 e diminuir 10, nós vamos ter 85, não é um quadrado perfeito. 59 menos 10, nós vamos ter 49, que é um quadrado perfeito, né? Então, não pode ser 95, será 59. Então, como é 59, ele diz que A é o algarismo das dezenas, então A é 5, e B é o algarismo das unidades, que é 9. Ele quer que a gente faça ali A ao quadrado mais 2B. Então, fazendo A ao quadrado mais 2B, nós temos A, que é 5 ao quadrado, mais 2 vezes o B, que é 9. 5 ao quadrado, 25, mais 2 vezes 9, 18. 25 com 18, temos 43. Portanto, a alternativa correta D, de dedicação. Show de bola, espero que você tenha entendido. Vamos seguir. Uma janela possui a forma de um losango, cujas diagonais medem 50 e 30 centímetros. Se a área da janela for preenchida por um vidro que custa R$ 58,00 o metro quadrado, o custo total com vidros para essa janela será de... Nós temos que o custo do metro quadrado é R$ 58,00. Então, R$ 58,00 é 1 metro quadrado. Eu preciso saber quantos metros quadrados nós temos naquela janela. Então, preciso passar aqui tudo para metros, né, para obter a área do losango em metros quadrados. Concorda comigo? Primeiramente, vamos revisar a área do losango, é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, vamos ter a diagonal maior é 50 centímetros, vamos passar para metros, lembre-se disso. 50 centímetros, como um metro possui 100 centímetros, é só dividir por 100.
nós vamos ter meio metro. E 30 centímetros dividindo por 100, nós vamos ter 0,3 metro. Então é só multiplicar a diagonal maior, que é meio metro, vezes a menor, que é 0,3, e dividir isso por 2. Então a área do losango teremos 0,5 vezes 0,3. Multiplicação com vírgula, nós vamos multiplicar como se não tivesse vírgula. 3 vezes 5 nós temos 15. 3 vezes 0, 0. Como eu tenho duas casas decimais, agora eu acrescento no resultado duas casas decimais. Então temos o número 0,15 no numerador, dividido por 2. Fazendo 0,15 dividido por 2, igual às casas, eliminar a vírgula. 15 não dá para dividir por 200, colocamos um 0, 0 e uma vírgula. Agora outro 0, outro 0, agora dá para dividir. Quantas vezes o 200 cabe em 1.500? 7 vezes, né? Vai dar 1.400. O resto é 100. Só no zero já estamos na decimal. 1.000 por 200 nós temos 5. Então deu 0,075. A área do losango, 0,075 metro quadrado. A área do losango é a área da janela, que é 0,075 metro quadrado. Então ela vai custar X reais. Multiplicando cruzado, nós temos grandezas diretamente proporcionais, obviamente. Então o X é igual a 58 vezes 0,075. Então vamos multiplicar 0,075 vezes 58. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 7, 56. Com 4 nós temos 60. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0 de novo. Saltamos aqui uma casa. Continuando, nós temos 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 7, 35, com 2, 37. E temos mais dois zeros. Agora soma tudo. 0, 5, 6, 7, 13, vai 1, 4. 2 zeros. Temos 1, 2, 3 casas decimais. 1, 2, 3 casas decimais. Então deu 4,350, como é em reais, né? Apenas duas decimais, R$ 4,35. Alternativa correta, A, de aprovação. Vou apagar para ficar bonito o nosso cálculo. Vamos seguir. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de tempo correspondente a 49,192 avos de um dia. Muito bem, nós vamos ter que marcar aquilo ali em horas, minutos e segundos. Obviamente, um dia passando para horas fica bem fácil. Um dia corresponde a 24 horas. Então é só calcular 49,192 avos de, ou seja, vezes 24 horas. Nesse caso é mais fácil a gente simplificar antes de multiplicar em cima e dividir por 192. Vamos fazer isso. 24 e 192 tudo é par, dá para dividir por 2, vai ficar 12. Aqui 96. 12 e 96 tudo divide por 3, aqui vai dar 4. Aqui vai dar 32. 4 e 32 tudo por 4, aqui vai ficar 1. 32 por 4, 8. Então nós ficamos com 49 oitavos. Então vamos lá, vamos dividir 49 por 8. Quantas vezes o 8 cabe em 49? 6 vezes, né? 6 vezes 8, 48. O resto é 1. Vamos o 0 e uma vírgula. 1 vezes 8, nós temos 8. O resto é 2. 0 já estamos na decimal. 2 vezes 8, 16. O resto é 4. 40 por 8, 5. 5 vezes 8 é 40. O resto é 0. Então deu 6,125. Isso em horas. E muito cuidado por você achar que a resposta é 6 horas, 12 minutos e 50 segundos, porque o sistema
de horas é hexagesimal, né? É de 60 em 60. A parte inteira está tranquilo, vai ser 6 horas mesmo. E vamos passar aquela parte decimal para minutos e segundos. Então temos 0,125, lembre-se que 6 é a parte inteira, que é em horas mesmo. Isso aqui está em horas, nós vamos passar para minutos inicialmente. Então é só multiplicar por 60. Então temos 0,125, isso vezes 60. Baixamos esse 0. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15, vai 1. 6 vezes 1, 6, com 1, 7. Então, nós temos aqui 1, 2, 3 casas decimais, 1, 2, 3 casas decimais. Deu 7,500, que é a mesma coisa de 7,5 minutos. E aqui ficou fácil, né? Então, nós temos 6 horas, 7 minutos, meio minuto, 30 segundos. Então, a parte agora quebrada aqui, a parte decimal, 0,5 minuto, a parte inteira em minutos, multiplicamos por 60, porque um minuto tem 60 segundos. Meio minuto vezes, então, 60, nós vamos ter 30 segundos. Então, 6 horas, 7 minutos e 30 segundos. A alternativa correta, A, de aprovação. Show de bola? Vamos seguir. Instituto Mais do ano de 2018. Antônio pretende pedir um aumento para seu chefe, de tal forma que seja capaz de usar somente 18% de seu salário para pagar as parcelas de um financiamento no valor mensal de R$ 702. Sabendo-se que o salário atual de Antônio é de R$ 3.400, o valor do aumento pretendido é de... Muito bem, então ele quer que 18% do salário dele represente R$ 702, certo? Então, 18%, vamos fazer a nossa regra de 3, tem que representar R$ 702. Então, quanto deve ser o novo salário dele? Ora, é o 100%, né? Então, 100% representa X reais. E daí é só multiplicar cruzado, nós vamos ter 18x é igual a 100 vezes 702. 702 seguido de 2 zeros, 70.200. Então, x é 70.200 dividido por 18. Fazendo a conta, 70.200 por 18, nós vamos ter R$ 3.900. Muito bem, se é R$ 3.900 e o salário dele atualmente é 3.400, quanto deve ser o aumento? Ora, o aumento deve ser de R$ 500, né? Então, o aumento só pode ser igual a 3.900 menos 3.400, e isso é igual a 500. Então, nós temos a resposta ali, alternativa C. Instituto Mais do ano de 2019. Certo veículo é capaz de percorrer 8,5 km com 1 litro de combustível. O proprietário do veículo pretende abastecer em um posto em que o litro de combustível custa R$ 3,90, de forma que, com tal quantidade de combustível, seja capaz de percorrer um trajeto de 136 km. Ele gastará... Muito bem, então nós temos aqui, né, que o veículo ele percorre 8,5 km, 8,5 km com 1 litro de combustível. Ele disse o seguinte, que o litro de combustível custa R$ 3,90, com tal quantidade de combustível seja capaz de percorrer, então o trajeto total é de 136 km. Quantos litros ele vai gastar? Ora, Júnior, é só fazer 136 dividido por 8,5, né? Porque 8,5 km ele faz com litro,
Então 136 km é só dividir. É isso mesmo, mas vou fazer a regra de 3 aqui para deixar mais claro para a galera, né? Então, multiplicando cruzado, né, nós vamos ter 8,5x é igual a 136 vezes 1, que é 136. Então, x é 136 dividido por 8,5, 8,5. Vamos fazer aqui 136 dividido por 8,5. Aí, o que nós vamos fazer? Igualamos as casas e eliminamos a vírgula agora, né? Então, vamos pegar aqui o 136. Quantas vezes o 85 cabe em 136? Uma vez apenas, né? Então, nós vamos ter 1 vezes 85, 85. Para 136, 6 menos 5, 1. 13 menos 8, 5. Abaixo 0, baixou de vida. 510 dividido por 85. 6 vezes 8 dá 48. 6 é um bom número, né? Então, vamos testar 85 vezes 6. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 8, 48, com 3, 51. Então, deu 6 mesmo, né? 6 vezes 85, 510. Então, ele vai gastar quantos litros? 16 litros. Muito bem. Quanto custa o litro de combustível? R$ 3,90, né? Então, o valor que ele vai gastar, o valor total será igual a 16 vezes R$ 3,90, né? Então, vamos fazer aqui 16 vezes 3,9. 9 vezes 6 nós temos 54, vai 5. 9 vezes 1, 9, com 5, 14. Salta uma casa, 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. Soma tudo, 4, 12, 1, 6. Vírgula embaixo, aliás, uma casa decimal, né? Então, nós vamos ter R$ 62,00. Vamos adicionar mais uma decimal e 40 centavos, né? 62,4 é a mesma coisa de 62,40, certo, meu querido? Então, a resposta alternativa D. Instituto Mais do ano de 2018. Jonatas recebe um salário mensal de R$ 2.875, do qual separa 5% para uma poupança e 8% para um plano de previdência privada. Então, o valor total separado mensalmente por Jonatas é: se ele separa 5% para uma poupança e 8% para um plano de previdência privada, então ele separa no total 13%, né? 5 mais 8 é 13. Então, 13% nós temos que calcular ali o total R$ 2.875. 13%, então fica 13 sobre 100. Porcento é sobre 100. Dia em matemática é a mesma coisa que vezes, né? Então, nós vamos multiplicar por R$ 2.875. 13 vezes 2.875 é 37.375. Então, dividindo isso por 100, vamos deslocar com a vírgula 1, 2 casas para a esquerda. 373,75. Então, a resposta R$ 373,75, alternativa B. Instituto Mais do ano de 2018. A altura de Nelson está para a altura de seu filho Rodrigo, assim como 4 está para 3. Se a altura de Rodrigo é 1,20 m, a altura de Nelson em metros é igual a... Muito bem, a altura de Nelson está para a altura de seu filho Rodrigo. Está para ficou a mesma coisa que dividido por, né? Então, a altura de Nelson está para a altura de seu filho Rodrigo, assim como é igual 4 está para 3. Então, 4 está para 3. Ele disse que a altura de Rodrigo é 1,20 m.
Então, eu vou substituir aqui, né, o R por 1,2, que é igual a 4 sobre 3. E ele está procurando a altura de Nelson. Então, quanto é o valor do N? Vamos lá, multiplicando cruzado aqui, nós vamos ter 3N, continuando aqui em cima, 3N é igual a 4 vezes 1,2, que é 4,8. Então, N é 4,8, 3 está multiplicando, passa dividindo. 4,8 dividido por 3 igual às casas e elimina a vírgula, né? Então, quantas vezes o 30 cabe no 48? Uma vez apenas, né? Então, para 48, 18, coloco um zero e uma vírgula. 180 por 30, 18 por 3 é 6, então 6 vezes 30 dá 180. Então, nós vamos ter 1,60 m, vamos acrescentar mais a casa decimal para deixar ali, né? Com duas casas decimais. 1,60 m, alternativa C. Instituto Mais, ano de 2018. Observe a expressão abaixo. Assinale a alternativa que apresenta o valor da expressão acima. Muito bem, então nós temos aqui algumas operações entre números racionais, né, entre frações. Então eu já estou percebendo que dá para simplificar algumas coisas antes mais nada, né? Eu tenho aqui o 3 em cima e embaixo, nessa parte, né, 2/3 vezes 3/4, e eu já posso cancelar, né? Quando está multiplicando, aparece o mesmo número em cima e embaixo, eu posso simplificar. Júnior, então dá para simplificar também aquele 5, ó. 5 aqui em cima, 5 embaixo, e o 6 também, né? Muito bem, então vamos agora, né, continuar as operações. Então nós temos 1 sobre 2, vamos respeitar a regra, né? A multiplicação aqui nós devemos resolver primeiro. Sinal de mais, sinal de mais. 2 sobre 4, né? 2/4, mais 4/7. Eu posso simplificar aqui o 2/4 tudo por 2, né? Então, dividindo tudo por 2, nós vamos ter 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 mais 4/7. Soma de frações com denominadores iguais. Nós conservamos aquele denominador que é igual, o 2, né? E somamos os numeradores. 1 mais 1. Lá em cima, né? Eu já posso colocar aqui direto, né? 1 mais 1, 2. E repetimos aquele mais 4/7. Então, nós vamos ficar com 2 sobre 2 é 1, mais 4 sobre 7. E agora, nós vamos calcular aqui o MMC entre 1 e 7. Nós sabemos que é 7. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, né? 7 dividido aqui embaixo do 1 tem 1. 7 dividido por 1, 7 vezes 1, 7. Sinal de mais, sinal de mais. 7 por 7, 1. Vezes 4, 4. 7 mais 4 nós sabemos que é 11. Então ficou a resposta 11/7. Você poderia ter feito sem simplificar, mas assim eu acho que é mais fácil. Então a alternativa que nós temos ali é a alternativa A. Instituto Mais, ano de 2019. Considere a figura abaixo, onde são representados, fora de escala, um trapézio e um retângulo. O valor de x, tal que os dois polígonos possuam a mesma área, é um valor compreendido entre. Muito bem, então nós temos que a área do trapézio, a medida da área do trapézio é igual à medida da área do retângulo, certo? Então vamos começar aqui a área do trapézio. Nós sabemos que é base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então nós temos aqui a base maior é 10, a base menor é x, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. Posso simplificar aquele 4, porque está multiplicando esse termo, pelo 2 aqui embaixo, né? 4 dividido por 2 nós sabemos que é 2, então nós vamos ter
2 vezes 10 mais x. Eu até posso fazer a distributiva se eu quiser de uma vez, né? 2 vezes 10, 20, 2 vezes x, 2x. Então 2x mais 20 dá na mesma. A área do retângulo é base vezes altura. A área do retângulo, então, é base, que é 10, vezes altura, que é 3,5. Então, nós vamos ter 35. E aqui é dado em metros quadrados, mas não vem ao caso. Já vamos igualar aqui as duas áreas, né? Então, a área do trapézio é igual à área do retângulo. As medidas das áreas são iguais. Então, vamos lá. Então, 2x mais 20 tem que ser igual a 35. Passamos o 20 para o outro lado, nós vamos ter 35 menos 20. 35 menos 20 nós sabemos que é igual a 15. Então, o x é igual a 15 dividido por 2. E 15 dividido por 2, nós vamos ter 7,5. Ele quer o intervalo, é um valor compreendido entre 7,1 e 7,7, né? 7,5 está entre 7,1 e 7,7, alternativa A. Instituto Mais, ano de 2018. A prefeitura de certa cidade realizará a repintura do chão de uma praça, representada na figura abaixo. A praça tem a forma de um quadrado, cujo lado mede 50 metros, e no seu interior se encontra uma região com a forma de uma coroa circular, cujo círculo maior tangencia os lados do quadrado e cujo círculo menor tem seu raio medindo 20 metros. Assumindo-se π igual a 3, se a tinta que será usada nas áreas destacadas em cinza tem um custo de R$ 25,00 por metro quadrado, e a tinta que será usada na área destacada em branco tem um custo de R$ 20,00 por metro quadrado, o custo total com tintas para a repintura da praça será de... Muito bem, então nós devemos calcular quanto é a área em branco e a área em cinza, para em seguida multiplicar pelos custos aqui informados, né, por metro quadrado, somar esses dois custos e encontrar o resultado, certo? Então vamos lá. Vamos começar aqui pela área em branco. Então nós temos aqui que a área em branco é dada aqui pela coroa circular, né? E nós sabemos que para encontrar quanto é essa área, eu posso pegar a área do círculo grande. Nós já sabemos qual é o raio dele. Esse raio menor é 20 metros, né, que eu posso chamar de Rzinho. E esse raio maior aqui, ele é, então desse círculo grande, né, nós vamos ter a metade, se aqui é 50 metros tudo, né, é o lado de um quadrado, a metade vai ser o nosso raio maior aqui. Então o Rzão nosso aqui, o raio maior, o raio do círculo é de 25 metros, né? A metade do lado do quadrado, da medida do lado do quadrado. Muito bem, então a área em branco nós vamos calcular pela área do círculo grande, certo? Desse círculo aqui. E em seguida eu retiro a área desse círculo pequeno. E o que vai sobrar só pode ser, né, a nossa região ali em branco, a área da coroa, né? Então, a área do círculo grande, a área do círculo é πr ao quadrado, então π vezes rzão ao quadrado menos a área do círculo pequeno. O pequeno aqui eu chamei de rzinho, né? Então, π vezes rzinho ao quadrado. O π ele pediu para considerar sendo 3, né? Então, 3 vezes o raio do círculo maior aqui nós temos 25 metros, então 25 ao quadrado menos 3 vezes a área. Então nós temos aqui o raio do círculo menor é 20, então 20 ao quadrado.
Fazendo as contas, nós temos 3 vezes 25 ao quadrado, 625, menos 3 vezes 20 ao quadrado, nós temos 400. Então, fazendo 3 vezes 25 ao quadrado, ou seja, 3 vezes 625, nós temos 1.875, menos 3 vezes 20 ao quadrado, 3 vezes 400, 1.200, né? Então, fazendo a diferença, nós vamos ter 675 metros quadrados. Muito bem, agora vamos calcular quanto é a área em cinza. A área em cinza, que é essa área aqui, né? Essas áreas aqui e também a área do círculo em cinza central. Muito bem, não precisamos disso aqui agora. Então, a área em cinza, nós podemos calcular a área de todo o quadrado, certo? Que compõe a nossa figura. Porém, eu devo retirar aquela área em branco, né? Então, eu tenho que retirar a área do coroa. Então, para calcular a área em cinza, eu posso fazer o seguinte. Eu calculo a área do quadrado, certo? Calculo a área de todo o quadrado e retiro a área em branco, né? A área da coroa é a área em branco, que nós já calculamos aqui. A área do quadrado é lado ao quadrado, né? 50 vezes 50 ou 50 ao quadrado. Menos a área em branco aqui é 675. Então, nós vamos ter 50 ao quadrado, 25 seguido 2 zeros, menos 675. Nós vamos ter, né? 1.825 metros quadrados. E agora sim, nós podemos calcular qual é o valor de cada área, né? Ou melhor, quanto ele vai pagar, quanto vai custar a pintura de cada área. Então, nós temos aqui, a área em cinza tem um custo de R$25. Então, para a área em cinza, né, nós vamos ter que o custo dela será, o custo da área em cinza será a área, que é 1.825, vezes o valor do metro quadrado, que é R$25 por metro quadrado. 1.825 vezes 25, nós vamos ter 45.625, então, reais, né? Então, fazendo o valor pago, então, lá na área destacada em branco, que é o custo de R$20, nós vamos ter, então, né, 675, que é a área, 675 metros quadrados, vezes o custo do metro quadrado, que é de R$20, né? Então, vezes 20. Então, nós vamos fazer aqui 675 vezes 20 vai dar 13.500, então, reais, né? Então, agora o que é que nós vamos fazer? Nós devemos somar, então, esses dois valores, né? Então, vamos calcular, então, o custo total. Então, o custo total, nós vamos ter 45.625 mais 13.500, nós vamos ter R$59.125. Alternativa correspondente, 59.125, alternativa D. Instituto Mais, ano de 2019. Considere uma esfera de raio R igual a 14 centímetros. Então, admitindo-se a aproximação π igual a 3, os valores de seu volume e da área de sua superfície serão de, respectivamente... Muito bem, então nós temos aqui que calcular o volume e a área da superfície esférica. Então, o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. E a área é 4πr
r ao quadrado. Então basta substituir, né? 4 terços vezes π. O π é 3, ele falou no enunciado. E o raio nós temos que é 14, né? Então 14 ao cubo. Vamos cancelar esse 3 com esse 3 e vamos fazer 4 vezes 14 ao cubo. 14 ao quadrado é 196. 196 vezes 14, 2.744. 14 ao cubo você tem que fazer 14 vezes 14 vezes 14, certo? Você vai encontrar 2.744. Multiplicando agora, né, nós vamos ter 4 vezes 2.744, que é igual a 10.976. Então nós temos aqui, se o raio é dado em centímetros, o volume é dado em centímetros cúbicos. Então a área, nós temos 4 vezes π, que é 3, vezes o raio ao quadrado, então 14 ao quadrado. Então vamos fazer 4 vezes 3 vezes 14 ao quadrado é 196. 4 vezes 3 nós sabemos que é 12. 12 vezes 196 nós vamos ter 2.352. Como o raio é em centímetro, né? Então aqui a área é dada em centímetros quadrados. Então nós temos aqui a alternativa correspondente, 10.976 e 2.352 é a letra A mesmo, né?